Edna Costa, como vivia o povo pobre durante a colonização do Brasil? Que benefícios tiveram do ponto de vista econômico para que eu diga que foi uma coisa boa para o Brasil? Imagino que seja sobre a independência, né? Não entendi. Que benefícios tiveram do ponto de vista econômico para que eu diga que foi uma coisa boa para o Brasil? Acho que ela se refere à independência. Ela pergunta, como vivia o povo pobre durante a colonização do Brasil? Durante a colonização, não durante a independência. Colonização. Bom, aí depende de qual povo... Tá, é verdade, pode ser que a coisa boa seria a colonização. Depende de qual povo pobre que nós estamos falando, porque havia diferentes tipos de povo pobre aí. Você tinha os índios, que por definição são paupérrimos, você tinha o escravo e você tinha o pobre não escravo. De um modo geral, né, isso aí não pode... O problema aqui do raciocínio é a peculiaridade do Brasil. A humanidade viveu até hoje numa sociedade de classes. A sociedade de classes é o seguinte: uma minoria vive sem trabalhar do trabalho da maioria, que trabalha como uma mula, mas não ganha nada por isso. Isso é a história do mundo. O Brasil não é diferente, não dava para colonizar o Brasil com outra política. O Brasil foi colonizado pela sociedade europeia. Na Europa também. O pobre sempre comeu o pão que o diabo amassou. A história do mundo é a história da sociedade de classe. Não dá para você julgar os acontecimentos históricos sob esse ponto de vista. Se for assim, tudo o que aconteceu até hoje na história da humanidade é ruim. Mas se você considerar que tudo o que aconteceu é ruim, então você não sabe valorizar, né, o progresso material, intelectual, científico da humanidade, que aconteceu no marco dessas sociedades contraditórias, dessas sociedades de exploração, de opressão. Né, por exemplo, se você pegar Leonardo da Vinci, na Itália, ele é uma pessoa que contribuiu para que a humanidade andasse para frente, era um progresso. Mas qual era a sociedade que ele vivia? Era uma sociedade de tipo escravagista. Era uma sociedade feudal. Né? Muita gente acha que a escravidão é muito pior do que a sociedade feudal. Não é assim. A sociedade feudal é um tipo de escravidão um pouquinho diferente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos riscar o Leonardo da Vinci, porque o pobre na Itália comia o pão que o diabo amassou, como aconteceu com os pobres no mundo todo, em todas as épocas. Tenho certeza absoluta que o pessoal quer dinamitar o Monumento às Bandeiras, né? Que é a obra do mais importante escultor brasileiro de todos os tempos, Victor Brecheret. Eu proponho que a gente vá lá e dinamite também as pirâmides. Porque se o que aconteceu 300 anos atrás está vigente, o que aconteceu 3.000 anos atrás também, está tudo aí. Quem construiu as pirâmides? Trabalhadores livres que ganhavam alto salário, com aposentadoria, com serviço de saúde 5 estrelas, eles dormiam em hotéis 5 estrelas, andavam de carruagem dourada e tal. Não. Quem construiu a pirâmide foram escravos levando chicotada no longo. Mas, finalmente, aí todo mundo vai lá para ver essas pirâmides, não é? Por que não coloca uma bomba lá e destrói tudo? Por que não destrói logo toda a história da humanidade? Porque nunca foi bom nesse sentido. O Brasil, ele não é uma coisa diferente do resto. O Brasil é como o resto do mundo. E outra coisa, não é que na colonização o pobre se dava mal. O pobre se dá mal hoje em dia também. Então, né? Aí a pergunta, qual que foi a vantagem? A vantagem é que se construiu um país. Né? Que esse país tem a possibilidade de se transformar
numa sociedade verdadeiramente humana. Ela não é hoje uma sociedade humana, mas criou-se a possibilidade. E essa possibilidade foi criada pelo progresso. Quando nós falamos em socialismo, nós só podemos falar em socialismo porque a humanidade atravessou a escravidão, a sociedade feudal, o capitalismo e se desenvolveu por meio dessas sociedades contraditórias. Nós estamos lutando para, digamos assim, para ultrapassar uma determinada etapa desse progresso e construir uma sociedade igualitária. Agora, se não tivesse havido o capitalismo e a exploração do trabalhador assalariado, também não teria a possibilidade de construir o socialismo. A gente tinha que passar por isso, né? A humanidade teve que passar por isso. As causas são muitas. O ser humano não é consciente, ele é dominado por forças que ele não controla. Tem um monte de coisas. Isso daí a gente entraria em todo um debate sobre a natureza da sociedade, o marxismo, etc. e tal. Agora, o que eu acho que é muito condenável é destacar o Brasil e falar: esse país aqui é uma porcaria. Não, não é. O país não é uma porcaria. Ele tem porcaria dentro dele, como todos os países do mundo têm. Todos. Esse mito, que é o mito de uma esquerda liberal, de que você lá na Suécia é uma maravilha, é mito. O trabalhador lá sempre também foi pisado. Você fala: mas ele não mora em favela, como aqui. Tudo bem, mas ele é pisado de outras formas. E de mais a mais, né? O período em que eles puderam ostentar um determinado nível de vida, que nunca foi bom para a classe operária daquele país, foi um curto período. Já acabou. E se eles só tiveram esse curto período, porque a gente passa fome aqui. Se a gente não passasse fome aqui, eles não conseguiriam manter esse padrão de vida lá também. Então nós não podemos viver aí com mitos que não têm nenhuma justificativa.